Bom dia, quase boa tarde. Tempo parcialmente nublado aqui nos estúdios de Manhattan. Não, brincadeira, não é Manhattan, aqui é Tijuca mesmo. Algumas coisas que eu gostaria de falar que eu não falei ontem, porque eu também já estava cansado, minha esposa chamou para jantar e tal, né? Aí hoje de manhã já aproveitei, tirei as peças que foram trocadas, né? Fiz uma pequena limpeza. Fiz até uma colinha aqui para lembrar do que eu vou falar. Bom, então vamos lá. São várias coisas. Primeira coisa, capacitor cerâmico. Esse capacitor cerâmicos aqui, os originais são de, se não me falha a memória, são de 100 nanofarad por 50 volts. Aí eu coloquei de 100 nanofarad por 50 volts também, né? É uma medida assim profilática, né? Uma medida simples, boas práticas. Mas esses capacitores não são muito comuns de queimar, não. É mais para melhorar também a estética da placa, né? A placa fica mais bonitinha e tal. Se você não encontrar ou quiser um pouco maior também, encontrar um de 180 nanofarad, 220 nanofarad também pode colocar. Tá? São capacitores que custam centavos e de certa forma melhora a confiabilidade da placa, né? Esse capacitor aqui que eu tirei, ainda não troquei porque eu não tinha estoque, ele é de 220 por 40 volts. Tá? Por que 40 volts? 220 microfarad, um eletrolítico, né? O negativo aqui, o positivo aqui. Ele é o capacitor que filtra os 18 volts que vai fazer a leitura dos contatos. Então, você pode colocar tensão de 35. A tensão de leitura no capacitor vai ser 18 volts. Então você pode colocar um de 35, 50 volts, 40 volts sem problema, né? Você pode também colocar um valor um pouco maior. Hoje em dia os capacitores são menores, então tem espaço. Você pode colocar um de 330 micro. Se tiver espaço até 470 micro sem problema nenhum. Mais importante que o valor da capacitância é a procedência do capacitor, ok? Terceiro item, esse zener aqui é o zener regulador de tensão, né? Você pode colocar um zener de 18 volts ou dois zeners em série de 9,1 volts, tá? Pode colocar aí que não tem problema nenhum, né? Recomendo, ou você bota dois zeners de 9 volts, meio watt em série, ou um zener de 18 volts, 1 watt único, tá? É mais fácil achar zener de 9,1 volts ou de 9 volts do que o zener de 18 volts. Então, se você só achou zener de 9 volts, compre dois, bote em série. Ah, achei zener de 18. Tá, então compro de 18 volts por 1 watt. Ok? Quarto item, religar os fios, né? Quando eu tirei esse conector aqui, esses dois fios ficam pendurados aqui. Então é importante que você tire bastante fotos para depois localizar onde você vai religar esses fios aqui depois de trocar esse conector aqui, que pega do conector de dados, né, da placa interface, né? Então verifica também se o fio também tá em bom estado, tá maleável, de repente é bom trocar também, né? Sempre tirando fotos antes de começar o serviço, né? No caso, não precisa, que eu já tenho milhares de fotos tiradas no meu arquivo, assim, onde é que coloca. E eu tenho uma outra placa aqui também, interface, é só olhar lá, né? Quinto item, alargar os furos. Eu não falei isso. Às vezes, você quando dissolda aqui, o que acontece? Aqui é uma placa dupla face, né? Ele tem trilha aqui e tem trilha embaixo, né? E ligando uma trilha a outra, tem essas vias aqui. Vou mostrar aqui. Ligando essa via aqui, liga a trilha de cima com a trilha de baixo, né? Então, no furo tem uma coisa chamada de metalização do furo, ou seja, eles depositam metal aqui no furo justamente para a parte de cima da trilha fazer contato com a parte de baixo. Por quê? Porque o meio é isolante, isso aqui é fibra de vidro, é isolante. Então, para você fazer o contato da parte de cima com a parte de baixo, você precisa metalizar o furo. Ou então você passa um fio, né? Que as placas de dupla face caseira era comum fazer isso. A pessoa passava um fio aqui, soldava em cima, soldava embaixo e fazia o contato. Mas a Taito não fazia isso, os furos são todos metalizados, dá pra ver que são metalizados. Quando você passar o sugador, às vezes fica resíduo de solda e o espaço fica pequeno. Aí você, quando vai enfiar aqui o conector, né, essa parte aqui do conector na placa,
você não consegue enfiar. Ele não entra de jeito nenhum. Então o que eu recomendo você fazer? Com cuidado, sem ser que nem um animal. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai pegar essa ferramenta aqui, compra nos e-commerce. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Com cuidado. De um lado e do lado de baixo também você vai fazer esse movimento aqui. Para quê? Você vai fazer esse movimento para a metalização recolher, para largar o furo recolhendo a metalização. Não é uma usinagem, não é uma abrasão. Você vai empurrar, com cuidado, você vai empurrar a metalização para largar o furo. E isso você vai fazer em todos os furos que tiver dificuldade de entrar, né? Pode acontecer de você achar que está entrando, ele entra normalmente justo, mas aí quando você apertar, um desses aqui fica mais alto. Por quê? Porque isso aqui não é colado, isso aqui é encaixado aqui nessa base de nylon, né? Então quando você empurra, ele sobe, empurra e tem uma obstrução no fio, ele sobe. Aí você vai olhar assim e vai ver que tem um desnível. Tá todo mundo da mesma altura, tem um que é mais alto, ou dois que são mais altos. Aí não precisa ficar nervoso. Você vê qual é o furo que está obstruído, né? Alarga com essa ferramenta aqui. E com um alicate, com cuidado, você empurra de volta e deixa tudo no mesmo nível. Não tem perigo nenhum, tá? Só não ficar nervoso, tá? Transistores. Nós estamos com uma enxurrada já há alguns anos de transistores falsificados, baixa procedência. O que eu recomendo? Loja de confiança, loja com estoque antigo e dê preferência para duas marcas, tá? Cedil, que é uma marca da Índia, uma empresa indiana, CDIL, Cedil, Continental Devices India Limited. Ela fabrica bons transistores honestos. Tipo 141 eu sou uso da Cedil atualmente. São transistores com preço bom e honestos e de boa qualidade. Então, por que não comprar, né? E Mospec já é uma empresa de Taiwan. Também fabrica ótimos componentes também, componentes confiáveis. Por que Cedil, por que Mospec? Porque como não são marcas conhecidas, os falsificadores não têm interesse em falsificar. Porque a tendência é você falsificar a marca famosa. Infelizmente, quais são as marcas famosas? Motorola, ST, Texas. Então essas são mais visadas pelos falsificadores. Cedil e Mospec não. Então se você encontrar numa loja aqui no Brasil componente Cedil, quase 100% de chances de ser original e de boa qualidade. Então pode comprar. Porque Cedil, não sei, alguém em algum momento nos anos 90 começou a importar, uma empresa começou a importar Cedil e tem muitos que tem estoque antigo. Não sei se é dessa leva, ou se tiveram importadoras independentes também nessa leva. E a gente hoje vê que é um componente bom, honesto e muito superior a esses falsificados que a gente tem por aí, né? Próximo item, ferramentas comuns. Aqui você pode perguntar, você não tem um sugador de solda elétrico e tal? Eu tenho um sugador de solda elétrico. Mas a ideia aqui é mostrar que você pode fazer isso em casa, né, numa bancada zoneada aqui. Você pode fazer isso num cantinho, com componente comum. Um sugador que você encontra em qualquer lugar, um sugador antigo, tá vendo? Um alicate também que você encontra em qualquer lugar, um alicate de bico que você encontra em qualquer lugar. A ideia é usar componentes comuns, né? Um ferro de soldar Icari comum, para mostrar que você pode fazer muita coisa com o básico, né? Fazer o básico bem feito, né? Essa fonte também eu comprei aqui, não é uma fonte importada, eu comprei aqui no Brasil, tá vendo? Da Icel, tudo coisa comum, né? Para espalhar também fluxo de solda, eu uso uma pasta de dente velha de quando minha filha era criança também. Eu uso aqui esse fluxo de solda aqui. Já vou tocar nesse assunto que eu também fluxo comum. Eu vou voltar nesse assunto. Conector. Próximo tópico, conector. O conector é o Molex KK 3.96. É esse aqui. Corpo de nylon, com aba, que como eu falei tem gente que corta. Enfim, é o Molex 3.96 tipo KK. Conector KK. Tem o KK de 2.54. O que é 3.93? O que é 2.54? Ele está se referindo a essa distância daqui para cá, o espaço entre pinos. Então nesse conector aqui que a Taito usa,
o espaço entre pinos é 3,96 milímetros. Tem uma versão Molex que é um espaçamento menor, que é 2,54 milímetros, mas a Taito usa a versão 3,53 milímetros. Atenção que a Metaltex andou, se não me engano foi a Metaltex, fabricando esse conector aqui. Ele tem o mesmo espaçamento e ele é... Eu acho que ele é compatível, tá? Sinceramente eu acho que ele é compatível, mas a trava é diferente, né? E se você reparar, a altura é menor, tá vendo? Então eu não sei se você pegar um conector Molex KK e colocar nesse conector da Metaltex, eu sinceramente não sei. Devido a essa diferença de altura, não sei se a conexão vai ser bem feita e vai ser duradoura. Então tem um pouco de resistência de usar esses conectores, tá? Então, de qualquer forma eu não vou jogar fora, deixa aqui em estoque, né? Então tô sempre preferencialmente usando o Molex mesmo, né? O que mais aqui? Fluxo de solda. Como eu falei, eu uso esse fluxo de solda porque essas soldas são velhas, então eu espalho aqui fluxo de solda antes de soldar para melhorar o processo de soldagem e soldagem. Mas isso deixa resíduo? Deixa. Aí você depois, antes de entregar para o cliente, depois de fazer o serviço, você lava com álcool isopropílico e vida que segue, tá? Você lava bem com álcool isopropílico. Isso facilita muito a vida usar esse tipo de fluxo de solda, não é um fluxo de solda caro. Correção, eu quando troquei esse conector eu falei que achava que era o conector de display, não é, esse é o conector de strobe, isso aqui vai para o rack, strobe 0, 1, 2, 3, é o conector de strobe, que a gente teve que trocar, tá? Então esse aí não é, correção, isso não é o conector de display, o conector de display fica perto desses BD138, então é esse aqui, esse é o conector de display. Outra coisa que face ao estado dos conectores, eu decidi trocar todos. Então vou trocar esse e esse aqui, ou seja, o conector do display, dos segmentos do display, conector de saída de varredura, conector de leitura de contatos, conector de comando de solenoides e conector de comando de som, né? De novo, qual é a diferença do conector de solenoide para o de som? O de solenoide tem um diodo em série, tá vendo? E o de som tem um jump. Então aqui são 8 pinos que vão para os solenoides, para as placas chips, para os solenoides. Aqui são 8 pinos que vão para a Cintervox, para a placa de som. Aqui é 8 pinos para saída de varredura, para leitura de contatos. Aqui o retorno com os contatos abertos ou fechados, né? Eu decidi trocar todos os conectores, então vou ter que trocar mais aqui, 2, 3, 4, 5, aqui na verdade são 2 conectores. O que mais? Acabei de achar mais um transistor danificado, não sei se dá pra ver, mas aqui, ó, quebrou a perninha aqui, ó, o BC549, eu vou trocar, acabar trocando esse transistor aqui. Mas esse aqui, ó, que também quebrou, tá aqui. Esse aqui também é um BC327, que também queimou. Também vou trocar. E eu vou dar uma geral nesses transistores aqui e ver se eles precisam trocar também. Tá? Como é que eu faço isso? Eu com o multímetro, como são 4 circuitos iguais, eu meço a resistência e vejo se tem alguma coisa diferente. Então, por exemplo, como esses resistores foram todos comprados na mesma época, eles devem ter valores muito próximos. Então eu meço a resistência aqui. Sei lá, deu 4K aqui, 4K aqui, 4K aqui, 3K5 aqui. Opa, então isso aqui tem alguma coisa estranha, né? Deu 200 ohms, aqui deu 300 ohms, aqui deu 200 ohms. Então tem alguma coisa estranha aqui nesse setor, aí eu vou olhar com calma, né? É o famoso primeiro ataque, né? Já estou aqui com os transistores para trocar, né? E é isso. Mais tarde eu devo fazer a próxima operação, que é trocar esses conectores aqui, tá? Então é isso. Tenha um bom sábado para todos. Um dia abençoado. Abraços.